Saudações rubro-negras, Fla geniais! O Flamengo está vivendo um novo momento, saídas importantes, chegadas pontuais. E no meio disso tudo, o surgimento de um possível novo ídolo. Hoje vamos falar da venda, de Carlos Alcaraz, da chegada de Jorginho e da fase iluminada de Agustin Rossi, situação física de Gerson e possível volta de Pulgar. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Everton oficializa a compra de Alcaraz, Flamengo lucra, mas sai no prejuízo esportivo. O Everton exerceu oficialmente a opção de compra do meia argentino Carlos Alcaraz, que estava emprestado pelo Flamengo desde janeiro. O clube inglês pagará 15 milhões de euros fixos, cerca de 96 milhões de reais, com possibilidade de mais 3 milhões em bônus, 19 milhões de reais, atrelados a metas como jogos como titular e classificação para torneios europeus. Embora o negócio represente alívio financeiro, o sabor é amargo. Para o torcedor rubro-negro, Alcaraz foi a contratação mais cara da história do clube, custando 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões na época, mas atuou em apenas 19 partidas, com 3 gols e 2 assistências. Nunca se firmou sob o comando de Filipe Luís e foi emprestado poucos meses depois de chegar. No Everton também teve rendimento discreto, 17 jogos, apenas 7 jogos como titular. Mesmo assim, o clube inglês optou por contratá-lo em definitivo, apostando em seu potencial a longo prazo. Para o Flamengo, é o fim de um ciclo frustrante, mas ao menos a venda ajuda a amenizar os impactos no balanço financeiro e abre espaço para reforços de peso, entre eles o Jorginho. Pessoal, até agora eu realmente não entendi o que aconteceu entre os dois, o Alcaraz e o Filipe Luís, para que o treinador descartasse o jogador de maneira tão precoce. Ele é um jovem jogador e, na minha opinião, muito promissor. Diante da dificuldade que o Flamengo tem hoje no meio de campo, principalmente no aspecto físico, ele seria importantíssimo nesse momento. Só entenderia esse repentino, na minha visão, descarte de se houvesse algo a mais nos bastidores, ainda mais considerando os novos critérios de contratação anunciados pelo Boto, que priorizam justamente o que o Alcaraz é, jovem e promissor. Então, assim, essa conta não bate, tá? Não tá batendo, não entendo. A não ser que tenha alguma coisa que a gente não sabe nos bastidores que aconteceu, E aí foi tomada essa decisão de emprestá-lo com opção de compra. Eu tinha quase certeza absoluta que o Everton não ia deixar passar um jogador jovem e promissor como o Alcaraz. Seguimos aqui, Jorginho reforço europeu e aposta de liderança para o Mundial de Clubes? Será? Após se despedir do Arsenal, o Jorginho vai se casar primeiro. Primeiro ele vai se casar. Ele já mora com a esposa, tem filhos e tudo mais, mas ele não era casado. Parece que vai oficializar tudo agora, A diretoria rubro-negra aposta alto, Trata-se de um jogador com um currículo de peso no futebol europeu, experiência em grandes decisões e liderança dentro de campo. O plano é contar com o Jorginho já no Mundial, como peça-chave nas fases decisivas. Porém, pessoal, há um entrave financeiro, A gente já vem falando aqui no canal, o Arsenal não liberou o jogador antes do seu fim de contrato, que será no final de junho. O valor do bônus que Jorginho tem para receber caso cumpra o contrato com o Arsenal até o final de junho é aproximadamente de 6 milhões de reais, cerca de 800 mil libras,
Esse valor corresponde a uma bonificação contratual que ele ainda cobra do clube inglês e que só receberia se permanecer na Inglaterra até o término do contrato em 30 de junho de 2025, né? E aí já era o Mundial. Jorginho não quer abrir mão desse bônus e o Flamengo, interessado em sua contratação, não deseja pagar essa quantia para antecipar sua chegada. Assim, para que o Jorginho possa se apresentar ao Flamengo antes do Mundial de Clubes, seria necessário um acordo financeiro para compensar essa bonificação. Caso contrário, ele só poderá assinar um novo contrato, né, com o Flamengo a partir do dia 1º de julho, depois do fim do seu vínculo com o Arsenal, né? E o Flamengo tá certo, gente. Por causa de dias, ele vai ter que desembolsar porque a gente está falando de 6 milhões de reais, cara. 6 milhões de reais é muito dinheiro. E eu acho que... Bom, o ideal seria o Jorginho abrir mão disso ou o Arsenal pagar mesmo assim, né, pelos serviços prestados. O Jorginho jogou muito bem no Arsenal, foi um grande jogador, importante jogador para eles lá, então poderia ser feito assim. Mas se não for feito desse jeito, não sei se o Flamengo vai acabar pagando isso daí ou não. Eu acho um absurdo pagar esse valor para ter o jogador só para esse Mundial aí, que, na minha opinião, não é e não deveria ser o foco do Flamengo nesse ano. Rossi vive fase mágica e caminha rumo à idolatria no Flamengo. Sem muito alarde na chegada, Rossi vem se firmando como um dos pilares do Flamengo em 2025. Com atuações seguras e defesas espetaculares, o goleiro argentino defendeu 4 pênaltis em 10 cobranças nesta temporada. Marca que impressiona, né? A gente já sabia que ele era bom pegador lá no Boca, né? Já sabia que ele era bom pegador de pênalti. Seu auge aconteceu diante de 66 mil torcedores no Maracanã, classificação suada contra o Deportivo Táchira pela Libertadores, né? Aquela defesa que ele fez aos 49 do segundo tempo era para o Flamengo estar fora da Libertadores, né? A gente já falou muito sobre isso, mas, rapaz, difícil de engolir a campanha do Flamengo nessa Libertadores até agora. Pelo amor de Deus, tá? Nos acréscimos, né? Aqui o que eu falei, aos 49, foi decisivo com uma defesa milagrosa que manteve o placar intacto, né? Com os pés contra o Palmeiras. Brilhou ao defender pênalti de Piquerez em pleno Allianz Parque, né? Mesmo assim, Rossi mostrou personalidade ao rebater as vaias da torcida no intervalo contra o Táchira. O que a gente, aspas para ele aqui, o que a gente queria era classificar, e classificamos. É para comemorar. Sei que todo mundo quer decidir em casa, mas ano passado ganhamos a Copa do Brasil decidindo fora. Fora de campo, também enfrentou momentos difíceis no início do mês. Seu carro foi alvejado por tiros ao retornar da Argentina. Felizmente saiu ileso e manteve o foco nos treinos e jogos, que é uma coisa muito difícil depois de acontecer um fato como esse, né? Pessoal, Rossi está realmente agitando a torcida do Flamengo, né? Conquistando grande reconhecimento, deixando de ser uma aposta incerta para se tornar um dos jogadores mais festejados pela torcida rubro-negra. Olha só que vira-volta, meu querido. E muita gente aqui achava que ele era mais ou menos, né? Aí agora todo mundo tá achando ele uma maravilha, mas muita gente aí, muito jornalistazinho aí, né? Achava que ele era mais um. E a gente aqui no canal sempre defendendo. Desde 2024 ele vem em uma ótima fase, ganhando a confiança do público após atuações decisivas, como na classificação sobre o Bolívar na Libertadores do ano passado, quando fez defesas importantes na altitude, né? E recentemente defendendo 4 pênaltis em 10 tentativas pelo clube. A torcida já conta seu nome com entusiasmo, chegando a flertar com a idolatria, especialmente após defesas milagrosas na sua postura segura e fria em campo. Rossi também superou momentos difíceis, né? Como o episódio, a gente já falou aqui, do carro blindado e tudo mais. Ele demonstra maturidade e foco, buscando sempre o melhor para o time e valorizando o suporte da torcida. Portanto,
não é apenas especulação. Rossi tem se destacado muito e realmente está agitando a torcida do Flamengo com suas defesas e personalidade, né? Dentro e fora de campo. Situação física de Gerson e possível volta de Pulgar. O Flamengo monitora com atenção a situação de Gerson, que atuou com dores no joelho esquerdo diante do Tátira. O volante é dúvida para o jogo contra o Fortaleza. Por outro lado, o time pode ganhar o retorno de Eric Pulgar, que treinou normalmente durante a semana e pode ser relacionado, né, para o jogo, né? Falar um pouco aqui do Pulgar, não tem muito o que falar, né? A gente está fazendo muita falta, né? Isso é notório, né? Tomara que ele volte, né, o quanto antes, né, para ajudar o Flamengo aí que está precisando, tem meio de campo tudo machucado, tá um desespero danado, né? E a gente está sofrendo com isso daí, tendo que adaptar vários jogadores ali na função. Em relação ao Gerson, eu já havia falado no vídeo antes do jogo contra o Deportivo Táchira que ele nem deveria ter jogado essa partida contra o Táchira, né? Era nem para ter entrado em campo. E continuo pensando da mesma forma. Não deveria jogar contra o Fortaleza também. Essas constantes entradas como titular, sem estar 100% fisicamente, me preocupam demais. O medo é que ele acabe se machucando de forma mais séria e precise de um longo tempo de recuperação. Se isso continuar acontecendo, acho que a chance de uma lesão grave se torna eminente. Seguimos aqui Flamengo e Fortaleza, último teste antes do Mundial. No domingo, dia 1º de junho, dito hoje, o Flamengo tem um jogo crucial contra o Fortaleza, às 18h30 no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a última, né, partida antes do embarque para o Mundial. E o clube rubro-negro, né, tem a chance de chegar à competição como líder nacional. Com 21 pontos, o Flamengo é vice-líder, atrás apenas do Palmeiras, que tem 22, que encara o Cruzeiro fora de casa, né? Vamos ver se o Cruzeiro aí pelo menos empata, né, contra o Palmeiras, né? Fizeram festa quando ganharam do Flamengo lá. Vamos ver se esse time é bom mesmo, né? Vamos lá. Uma vitória rubro-negra em cima do Fortaleza, combinada, né, com um tropeço alviverde, coloca o Mengão no topo da tabela antes de disputar o torneio internacional. O adversário, porém, vive um momento conturbado. O Fortaleza tem apenas 10 pontos e ocupa a 16ª colocação, flertando com a zona do rebaixamento. Os números preocupam. 5 jogos sem vencer, apenas 2 gols marcados nos últimos 5 jogos. Eliminação para o Retrô, né, da Copa do Brasil, que foi eliminado. Derrota recente, né? Recente derrota para o Racing na Libertadores. Apesar disso, o time de Juan Pablo Vojvoda está classificado para as oitavas da Libertadores. Lucero, com 11 gols no ano, e Breno Lopes, com 5 gols e 4 assistências, são os principais destaques individuais. Retrospectiva: Flamengo e Fortaleza. O histórico do Maracanã favorece o rubro-negro: 12 jogos, 6 vitórias do Flamengo, 4 do Fortaleza e 2 empates, né? Em 2024, o Fortaleza surpreendeu e venceu por 2-1 no Rio, em jogo com um gol contra de Wesley e tentos, né, de Pedro de pênalti e Lucero. Dessa vez, pessoal, com casa cheia, clima de decisão e o embalo após vencer o Palmeiras, o Flamengo entra em campo com tudo a seu favor, mas sem espaço para vacilos, né? O duelo marca o fim da preparação para o Mundial e pode servir como termômetro para as pretensões do clube no cenário internacional. Mas, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro mas é muito mais importante do que esse Mundial, sejamos sinceros. Se passarmos da fase, dessa primeira fase, já será uma vitória enorme, pessoal. Podemos surpreender? Podemos. A gente já, na final do Mundial, né, que a gente fez, né, contra o Liverpool, foi um jogo muito bom. A gente jogou de igual para igual. Poderíamos ter vencido aquela partida.
Fomos para a prorrogação e acabamos levando um gol, mas poderíamos ter vencido tranquilamente. Então, podemos surpreender. Mas é muito mais difícil. Quando você se fala de um jogo só, pode acontecer, mas vários jogos, fica muito mais difícil. Mas contra os grandes europeus, a missão é muito, muito, muito difícil, como eu acabei de falar agora aqui, é dificílimo, né? Por isso, o foco não pode e não deve ser esse Mundial aí. Primeiro, temos que ganhar do Fortaleza. Assim, se o Palmeiras vencer do Cruzeiro, ainda ficamos colados neles. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, Sual, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações, rubro-negro! Até mais!